Olá pessoal, eu sou o Paul e esse é o review do capítulo 902 de One Piece chamado Rolo Final. Como muitos já sabem, esse é o último capítulo do arco de Whole Cake Island e eu gostei muito da maneira que foi contada, porque foi muito fiel com toda a história ao redor de Whole Cake Island. A gente percebeu que esse arco foi um arco muito musical, porque a Big Mom ela tem aquela maneira de ela controlar as almas de todos os seres ao redor e toda a matéria ao redor, então ela faz todo mundo cantar junto com ela enquanto ela vai se divertindo. E isso aconteceu durante todo o arco e agora no final também fechou de uma maneira muito legal, mas também foi muito poética. Eu não sei se vocês já perceberam, mas parem para ler cada frase que está escrito dentro da canção, porque quando a gente junta tudo, a gente percebe que o que foi cantado nessa canção final basicamente conta a história de tudo que aconteceu com os Chapéus de Palha durante esse arco. Então, nós tivemos o Luffy, que estava no intuito de somente resgatar o Sanji, e aí depois nós descobrimos que o casamento do Sanji era uma farsa, também proposta pela própria Big Mom, mas aí depois nós temos o Sanji e a Purin de fato se apaixonando, que foi uma coisa surpreendente para todo mundo, porque primeiro a gente se surpreendeu quando a gente percebeu que a Purin era, entre aspas, maligna, e depois a gente se surpreendeu ao perceber que não, ela não era maligna, ela só era uma pessoa controlada pela Big Mom, como foi dito no capítulo de hoje, ela era uma marionete, só que ela percebeu que o Sanji valorizou ela como nunca antes ela tinha sido valorizada. Todo mundo fazia graça com ela por conta do terceiro olho dela. O Sanji, ao olhar pela primeira vez o terceiro olho dela, ele falou que era lindo. E aí foi aí que a Purin simplesmente caiu aos prantos e desistiu completamente do plano. Mas eu vou seguir a ordem do capítulo com relação aos eventos que foram contados nesse capítulo. Mas eu vou continuar falando do Sanji, porque o capítulo justamente começa com o Sanji pensando sobre o Pedro. Eu gostei muito mesmo de terem falado mais uma vez do Pedro, porque a morte do Pedro é uma das mortes que eu estou menos aceitando atualmente. Eu particularmente não me importo se tivermos alguma morte de alguém da família da Guerra 66, ou se algum dos Piratas do Sol morrer, exceto pelo Jinbe. Mas o Pedro, cara, eu até hoje não consigo aceitar a morte dele, e eu ainda acho que ele não morreu. Eu acho que ele vai voltar para a história em algum momento, não sei como, não consigo criar uma teoria sobre o que vai acontecer, mas eu acho que ele vai voltar sim. Eu tenho uma expectativa muito grande sobre ele, porque o Pedro, ele me lembra muito o Jinbe para a tripulação dos Chapéus de Palha. Então, da mesma maneira que o Jinbe tem os Piratas do Sol, o Pedro tem os Piratas Nox, né, ou melhor, tinha. E ele é um pirata veterano, assim como o Jinbe é um pirata veterano, e o Jinbe é um excelente representante dos Tritões, assim como o Pedro é um excelente representante dos Minks. Muitas pessoas falam sobre a Carrot entrar no bando, e eu também acredito sobre a capacidade da Carrot entrar no bando, e eu inclusive acho melhor a Carrot entrar no bando do que, por exemplo, o Pedro, se ele estiver vivo. Mas eu queria muito que o Pedro tivesse, sei lá, uma divisão dentro da frota dos Chapéus de Palha. Isso seria perfeito, e eu queria muito mesmo que o Pedro aparecesse de volta. E aí a gente vê o Sanji se culpando por conta da morte dele, o que faz muito sentido, porque essa delicadeza de mostrar que os Piratas do Chapéu de Palha ainda estão sensibilizados com a morte do Pedro dá um tom mais real para a história, porque eu antes estava pensando, caramba, será que ninguém vai ficar lamentando que o Pedro morreu, sabe? Tudo bem, a gente estava naquele calor do momento, estava todo mundo tentando sobreviver, sabe? Pô, o Pedro morreu, agora a gente também não pode morrer, vamos tentar escapar, que foi basicamente o que o Luffy falou para a tripulação. Só que eu fiquei naquela, tá, ok, e ninguém vai mais falar sobre o Pedro, mas não. Eles voltaram, falaram sobre Pedro, e aí eu achei muito legal a parte que a Carrot apareceu tentando consolar o Pedro, e no final das contas, quem foi que caiu aos prantos foi ela, que realmente ela tem todo um passado com o Pedro. Pedro foi o mestre, para quem ainda não percebeu isso, teve um flashback da Carrot, se eu não me engano, quando ela assumiu a forma Sulong, mostrou o flashback dela, mostrando que o Pedro foi o cara que ensinou ela a lutar. A gente ainda não sabe por que ele teve esse papel na vida dela. Eu espero que um dia a gente volte mais uma vez ao flashback da Carrot
e entenda exatamente o que aconteceu. E eu achei muito legal isso porque mostra uma interação da Carrot com o Sanji que ainda não foi muito bem explorada, né? No arco, a Carrot ficou muito mais ali inteirada com Chopper, com a Nami, um pouquinho com o Brook também, nem tanto, né? Porque o Brook ficou mais com o Pedro. Mas eu gostei desse quadro, dessa cena, essa maneira que os dois se fecharam. E aí depois mostrando realmente que os Chapéus de Palha conseguiram sair do território da Big Mom, o que mostra que os Chapéus de Palha conseguiram sair do território da Big Mom. E eu acho muito importante isso porque dentro do território da Big Mom, toda e qualquer embarcação que fica ali dentro, ela é controlada por aquelas lesmas marinhas, que eu esqueci como é que é o nome que se dá. Quem estava controlando isso são os Piratas do Sol. Então, os Piratas do Sol, eles estavam lá segurando toda a família da Big Mom, e a partir do momento que os Chapéus de Palha conseguem sair do território da Big Mom, esse é o momento certo também para eles poderem se retirar. E eu falo isso porque eles sabem que os Chapéus de Palha conseguiram sair. A gente percebe o Jinbe dando ordem para eles se retirarem, assim como a gente percebe que a Germa 66 também dá ordem para eles poderem se retirar. E eu também achei muito legal a questão de que a Germa 66 também estava lá dando cobertura para os Chapéus de Palha. O porquê, eu não sei. Provavelmente pode ter sido por questão de orgulho mesmo, tipo, eles nos salvaram e agora nós vamos salvar eles. O que eu acho legal, a justificativa. Apesar de eu achar um pouco estranho toda a nobreza da Germa tá se sujeitando a salvar o Sanji, que eles veem como um lixo, uma escória, uma vergonha ou qualquer coisa do tipo. Mas de qualquer forma eu achei legal. Eu acho que esse capítulo ele deu uma visão assim de que a Big Mom teria capturado todos eles no final da sua canção, principalmente com aquela frase viva ou morra, mas eu particularmente não estou interpretando dessa forma. Eu acredito que tanto os Piratas do Sol quanto a Germa vão conseguir escapar, como eu não sei, mas eles já deram a ordem de retirada. Eu acho que os Piratas do Sol é mais fácil de poder fugir, porque é simplesmente você se tacar dentro do mar e começar a nadar lá pro fundo. E todos os piratas da Big Mom, que são meio humano, meio peixe, ou completamente homem-peixe, tritão, sereia, sei lá o que, eles estavam a favor do Luffy por conta dos Piratas do Sol, talvez efeito pelo Katakuri. Então, assim, não vai ter uma força da Big Mom contrária, talvez impedir a fuga deles. Já a Germa, com aquele navio gigantesco deles, eu não sei o que eles podem fazer para poder escapar, mas é importante lembrar que a Germa 66 tem tecnologia, coisa que os piratas da Big Mom não têm. Então, apesar de termos vários piratas habilidosos, poderosos, ainda ali no campo de batalha, como por exemplo o Oden, o Daifuku e a Smooth, e inclusive a Big Mom, a gente ainda não sabe o que aquele navio gigantesco da Germa pode fazer para eles poderem escapar. Deve ter alguma coisa, eu acho que vai ser legal mostrar isso também. Vamos ficar na expectativa. Eu não sou muito fã da Germa 66 por motivos óbvios, porque eu gosto muito do Sanji, eu não gosto da maneira que eles tratam o Sanji, mas é claro que depois de tudo isso que eles fizeram, quase um sacrifício para com que a tripulação de Chapéu de Palha possa escapar, eu também quero que eles consigam sair vivos. Agora, mais uma vez falando do Sanji, eu ainda vou comentar mais sobre isso, né? Mas eu acredito que uma outra cena muito marcante que teve foi aquela cena da Purin se lembrando sobre o que ela fez na sua despedida, qual era o seu último desejo com o Sanji. E aí a gente pode perceber que realmente rolou um beijo e a Purin tirou aí a memória do Sanji, desse momento de vitória dele. E cara, assim, o Sanji, ele foi um grande campeão nesse arco. Não tem como negar, e eu fico muito chateado com a galera que não tem gostado da atuação do Sanji nesse arco. Caramba, todo mundo sabe que o Sanji é o personagem mais mulherengo de One Piece, se não das histórias dos animes. É um cara que, se encanta por qualquer mulher, é bobão, e nenhuma mulher dá bola pra ele, ninguém tá nem aí pra ele, ele fica, o tempo todo. E, cara, a gente viu uma personagem que realmente se apaixonou por ele, cara. A Purin, ela ia se casar meio forçada, ela ia ser toda manipulada, ela tinha todo um plano para poder matar ele, ela tava ali toda junto com a Big Mom, e cara,
uma personagem feminina, linda e, tipo, incrível também, porque hoje eu sou muito fã da Purim. Ela gostou do Sanji pelo que ele é, sabe? Não foi nem porque ele é um cara fortão e consegue derrotar todo mundo, não, cara. Ela se apaixonou por ele ser um cara extremamente gentil. É quase um conto de fadas, que, na verdade, inclusive isso é falado na canção da Big Mom final, sobre o príncipe encantado e tudo mais, e esse príncipe encantado é o Sanji, sabe? O Sanji, ele é um príncipe encantado, apesar de ser fumante e ser um mulherengo, mas, cara, isso foi uma vitória muito grande pra ele, apesar de que ele não tem essa memória, mas eu entendo perfeitamente do porquê que ela teve que tirar a memória dele, é porque o amor deles é meio que proibido, sabe? Pô, o Sanji, ele não pode, ele jamais vai poder largar a tripulação do Chapéu de Palha. Pô, o Luffy enfrentou uma Yonkou para ele retornar ao bando. E a Purim, ela é filha da Big Mom, ela teme a Big Mom, ela não tem tanto poder para poder enfrentá-la ou para poder fugir. É muito perigoso fazer esse tipo de coisa para ela. E ela é uma personagem muito nova, ela é uma personagem que tem muitas inseguranças, então ela, sei lá, ela precisa esperar o Chapéu de Palha realmente fugir. Tem que ter uma carga dramática também em cima disso. Ela precisa esperar o Chapéu de Palha escaparem, ela precisa ver o que vai acontecer com a sua mãe, para depois ela tomar uma decisão concreta, tipo, caramba, agora eu vou atrás do meu grande amor e vou tentar buscá-lo e eu vou mostrar para ele aquela lembrança que foi maravilhosa e tudo mais. E assim, já tem gente que também tá reclamando, não, porque não teve a cena do beijo. Gente, não tem cena de beijo em One Piece. One Piece é um anime do tipo shonen que quase não tem historinhas de amor, de relacionamento, sabe? A galera gosta de shippar certos personagens, gosta de fazer casaizinhos, essas coisas assim, mas isso não acontece em One Piece. Então, por exemplo, o Bege, ele é casado com a Chiffon e não tem aqueles momentos dele ficar agarrando ela, abraçando ela, beijando ela, não tem nada dessas coisas. Não é que nem, por exemplo, em Nanatsu no Taizai, que eles colocam beijo e essas coisas. Não, o One Piece sempre foi assim. Eu não acho, e eu acho justo não mudar de uma hora para outra, até porque, apesar de ser uma história muito bem contada, muito densa, inclusive, tem um público infantil muito grande e esse tipo de coisa realmente não é legal. Eu não me incomodo por não mostrarem cena de beijo, essas coisas, até porque seria só fanservice, e eu gosto da questão de que o Oda não faz as coisas por fanservice. Tirando, é claro, os produtores que fazem aqueles figure arts com poses super ridículas das personagens. Mas agora, falando sobre os filhos da Big Mom, antes de eu falar sobre a grande cena do Katakuri com a Brulé, eu queria fazer um parêntese sobre a Praline, porque a Praline, ela é uma personagem que ela me surpreendeu muito, muito mesmo nesse arco, porque ela era casada com Aladdin, então ela estava junto ali com os Piratas do Sol, mas eu não sei, eu acho que era uma coisa meio que da aparência dela. Ela parecia ser um pouco traiçoeira, ela não parecia ser uma personagem que estava do lado dos Piratas do Sol. Cara, naquele quadro final, de novo, onde a Big Mom fala viva ou morra, ela tava meio que sorrindo, sabe? Eu não sei se ela tava sorrindo pra situação que ela tava, ou se ela tava realmente sorrindo pra Big Mom aparecendo, não sei, cara. Mas eu achei legal porque, olhando assim pra expressão dela, parecia que ela tava também se sacrificando junto com todos os homens tritões. Eu achei muito legal, além do destaque muito grande do Aladdin, que eu quero vê-lo de volta. Ele vai ser agora o novo capitão dos Piratas do Sol, caso sobrevivam, é claro. E eu achei muito legal esse destaque, assim, meio pelas sombras que a Prime teve, sabe? Ela inclusive tá no meu top filhos da Big Mom preferidos. Mas agora vamos finalmente ao Katakuri com a Brulé, que eu achei, cara, que flashback, que conexão legal que teve, porque a gente não sabia realmente que o Katakuri tinha conexão com pelo menos um dos irmãos dele e que a pessoa era justamente a Brulé, sabe? Quando a Brulé apareceu, todo mundo já tinha reparado aquela cicatriz que ela tinha no rosto. Eu não cheguei a ver muitas teorias falando sobre a cicatriz no rosto. Todo mundo falava que provavelmente em um flashback ia ser explicado, e realmente foi. Mas assim, a explicação do porquê foi fantástica, sabe? Tipo, ela tomou aquela cicatriz no rosto porque os garotos que o Katakuri bateu foram se vingar dele, machucando ela, sabe? E, cara, são muitas conclusões que a gente pode tomar com isso. Primeiro, a Brulé, ela não se incomodou com isso porque o Katakuri ficou bem.
Segundo, se eles escolheram machucar a Brûlé, é porque eles sabem que ela é importante para ele. E terceiro, todo o comportamento que o Katakuri tem até hoje é devido a esse fato, é por conta da Brûlé. Então, cara, que coisa, que conexão, que fechamento de histórias que eu achei fantástico, foi uma solução incrível. Não sei, talvez se o Oda, quando começou a desenvolver os personagens, não tinha pensado nisso, ou já estava planejando desde o início, mas, cara, foi muito bom, eu achei muito legal, porque a Brûlé foi uma personagem que foi usada durante todo o arco, e a gente ficou tipo, caraca, pô, essa filha da Big Mom até que é bem fraca, ela não tá fazendo porcaria nenhuma, até o Chopper tá sacaneando ela, e agora o mundo dos espelhos virou uma arma a favor nas mãos do Chapéu de Palha, porque sem o mundo dos espelhos talvez eles não teriam conseguido fazer metade do que eles conseguiram fazer no arco. Eles usaram a Brûlé durante todo o tempo, e o pior, cara, assim, no final das contas a Brûlé é a irmã, assim, creio eu, que o Katakuri tem mais prestígio, sabe? E foi ela quem viu o Katakuri sendo derrotado, e ela comentou mais uma vez, pô, daquela pose que o Katakuri estava jogado no chão, com as costas no chão. Ela é um dos poucos personagens que sempre soube que ele apoiava suas costas no chão. Ela fala que ela tinha visto pelo mundo dos espelhos. Ele ficou meio, what the fuck? Quer dizer que você conseguiu, você sempre soube que eu estava mentindo, sabe? E uma outra coisa muito legal foi a brincadeira que ele fez com ela de que você também consegue prever o futuro com o haki da observação, porque ela já sabia qual seria a reação que o Katakuri soubesse caso ele soubesse a localização do Luffy. E, cara, eu achei isso muito legal por vários aspectos, assim. O primeiro aspecto é de que o Katakuri, ele realmente gostou do Luffy, sabe? Tipo, apesar dele ter sido derrotado, ele reconheceu o poder do Luffy e ele quer a oportunidade de um dia poder lutar contra ele e eles medirem as suas forças. E eu não sei, eu acho que no final dessa luta o Katakuri conseguiu desenvolver uma admiração pelo Luffy. Isso é muito legal da gente ver. E o segundo ponto é que pela primeira vez a gente está vendo um personagem que é vilão de um arco que não é maligno, sabe? Tipo, todos os outros personagens, eles tinham um quê de malignidade, eu acho que seria o termo. Crocodile, Enel, Gecko Moria, Caesar Clown, Doflamingo, inclusive a Big Mom, apesar do Luffy não ter tido um combate decente contra ela, todos esses personagens tinham um quê de maligno neles, e o Katakuri não. O Katakuri é um personagem que ele simplesmente era. Ele é pirata da Big Mom, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou defender o território da minha mãe. O território da minha mãe está sendo atacado e eu vou defender a minha família, apesar dele não ter muito apego pela família, somente pela Brûlé. Mas não, eu vou então derrotar esse garoto aqui que está pensando que é alguma coisa. Mas não tem apesar da gente ter aquele pensamento de que não, ele deve ser malvado pra caramba. Não, ele não tem nada de malvado. Aquela personalidade fechada por conta do passado dele. Aí mais uma vez a gente tem aquela explicação sobre o porquê que ele tinha que esconder a sua boca, porque só assim que ele poderia fazer amigos, mas ao mesmo tempo ele não se importava com os amigos, porque ele era uma criança meio rejeitada. E a gente percebe que apesar dele ser trigêmeo, né, ele é irmão gêmeo do Daifuku e do Oven, ele nunca teve uma conexão muito grande com eles. O Daifuku e o Oven meio que sempre foram melhores amiguinhos ali e sempre deixaram o Katakuri de lado, e o Peros sempre foi aquele irmão mais velho, tipo, que tirava sarro de todas as situações e não se importava de ser próximo a ninguém. Mas o Katakuri teve que assumir aquela postura de eu sou o ser perfeito, eu sou o ser que nunca descansa no chão e tudo mais, porque ele precisava proteger a sua irmã. Ele precisava proteger a Brûlé. Ele não queria mais que ninguém se machucasse por conta dele. Ele não poderia mais mostrar fraquezas, porque isso poderia machucar os outros. E, cara, isso eu achei demais, assim. Se eu já era fã do Katakuri, agora eu sou ainda mais. Eu quero muito vê-lo no futuro. Eu quero muito ver como é que vai ser a reação dele com o Luffy, o que ele vai fazer. Sei lá, se a Big Mom morrer, ser derrotada, eu quero que ele assuma o controle de Totoland. Não sei, cara, mas assim, eu tenho agora uma expectativa muito alta pelo Katakuri. Ele é um personagem que
talvez no futuro pode ser um aliado do Luffy, quem sabe? Eu tô gostando muito, e talvez até mesmo a Brulé, cara, porque a Brulé, ela foi meio que forçada a fazer várias coisas. Eu não sinto que a Brulé tinha muita preocupação com a Big Mom, não. Tanto que eu acho que foi muito fácil eles usarem os poderes dela, sabe? Então, ela não devia ser muito fiel à Big Mom. Ela não devia estar muito preocupada com a Big Mom. Ela estava preocupada o tempo todo era com o Katakuri. Ela não queria que nada acontecesse com o Katakuri. Essa é a preocupação dela. Então, talvez nem mesmo a Brulé vai ter remorso com relação a tudo que os Chapéus de Palha fizeram com isso. E agora, para falar sobre a parte final do capítulo, que eu achei outra coisa que eu achei legal, mais uma vez falando sobre Sanji, é a conexão dele com o Zeff, porque o final do capítulo não tinha como terminar melhor, realmente assim foi fechar assim com chave de ouro, mostrando tanto o Zeff quanto o Sanji servindo seus pratos no mesmo quadro ali, um de cada lado, para as pessoas famintas. O Zeff exatamente com a mesma postura que o Sanji tem, de alimentar quem está faminto. E outra coisa muito importante para quem achava que o bolo de casamento, tinha que envenenar o bolo de casamento, essas coisas. Gente, não. A Big Mom estava faminta, ela tem um distúrbio alimentar, ela queria comer alguma coisa. Nada mais justo, desde a construção da história do Sanji, do que ele fazer justamente esse bolo. Isso faz parte da personalidade dele. Então vamos parar de esperar uma coisa, de cobrar um tipo de comportamento que não condiz com quem o Sanji realmente é. E é por conta disso que eu vou estender um pouquinho mais o tempo de vídeo normal para falar sobre os pontos positivos com relação à saga de Whole Cake Island, porque muitas pessoas estão reclamando, muitas pessoas estão falando que esse foi um dos piores arcos da história de One Piece, porque foi um arco finalizado, porque foi um arco onde os Chapéus de Palha só tiveram derrotas e tudo mais, e não é exatamente isso, gente. O arco foi incrível, o arco foi ótimo em vários pontos. Então vamos lá. Primeiro ponto, eles conseguiram roubar Road Poneglyph da Big Mom. E quem foi que fez isso foi o Brook. Então assim, claro que eles não conseguiram pegar o Poneglyph por completo, mas o Brook conseguiu com aquelas folhas fazer a cópia. E cara, isso é uma vitória muito grande. Eles estão cada vez mais próximos de conseguir chegar à Ilha Raftel. Eles já têm 2 Road Poneglyph, basicamente. Os da tribo Mink e agora o da Big Mom. Então talvez se eles derrotarem o Kaido, eles já vão conseguir o terceiro, que significa que eles já estão na metade do caminho já para conseguir chegar a Raftel. Isso é muito rápido mesmo, sabe? Então isso já é uma vitória muito grande pelo arco da Whole Cake Island. O segundo foi que o Luffy conseguiu derrotar o Katakuri e o Cracker. Eu não sei se vocês se lembram, mas no início do arco foi falado que nunca ninguém conseguiu escapar do território da Big Mom. E aí eles fizeram inclusive referência ao Uroji, que conseguiu derrotar o Snack, que era um dos generais da Big Mom, mas ele quase foi morto e tudo mais. Cara, como a gente viu agora, o Snack era o general mais fraco. O Luffy derrotou, eu acredito, né? Eu acredito que o Cracker seja mais forte que a Smooth. Ele derrotou os 2 generais mais fortes da Big Mom. Se a notícia de que o Urogi conseguiu derrotar um general da Big Mom, imagina só a notícia de que o Luffy conseguiu derrotar 2 generais da Big Mom e escapar vivo do seu território. Se vocês acham que isso não é uma coisa boa, cara, então nem sei mais o que dizer. Outro ponto positivo, a participação da Carrot. A gente teve o desenvolvimento de uma personagem que conseguiu assumir a sua forma Sulong, batendo de frente com a frota da Big Mom, batendo de frente com o Daifuku, que é um dos filhos mais fortes dela, sem nenhum problema, arrancando o leme das embarcações. Foi uma coisa fantástica. Outra coisa importante, os feitos da Nami. Além da Nami ter ajudado o Luffy a derrotar o Cracker, ela também meio que roubou os Zeus da Big Mom. Mas a gente não sabe se ele vai aparecer aí junto com ela, mas desde que teve aquele momento que ele se juntou a ela, a gente não viu mais os Zeus com a Big Mom, e eu não sei até que ponto ela consegue controlar ele, se ele vai realmente morrer, mas eu acredito que ele pode realmente virar um familiar da Nami. Outra coisa, a gente teve a entrada do Jinbe pro bando. Sim, se o Jinbe não estiver morto, ele agora faz parte da tripulação do Chapéu de Palha, e além do mais, ele tem uma função, que é ser timoneiro. Então,
Um dos grandes debates sobre a gente falar assim, quem vai ser o próximo Mugiwara, é sempre sobre, mas qual vai ser a função dele na tripulação? Porque basicamente todo mundo sempre teve uma função, e a gente encontrou nesse arco uma função do Jinbe, que é ser timoneiro, e outra, ele é ótimo nisso, sabe? Ele ficou controlando o navio durante todo aquele momento ali que eles escapavam da Big Mom, da Smoot, e ele se mostrou muito bom, cara. E outro ponto importante, a gente teve a participação do Chopper dominando o mundo dos espelhos, como eu já tinha falado anteriormente. Ele conseguiu derrotar a Brûlé, ele praticamente salvou todo mundo, porque se a gente não tivesse ali o domínio do mundo dos espelhos, talvez eles não teriam se encontrado com o Bege, não conseguiriam executar aquele plano, e seria uma coisa muito complicada, inclusive. Eu não sei nem como é que teria aí o desenrolo dessa história. E o outro ponto muito importante, que é o último, é o reconhecimento que o submundo está tendo agora com relação ao Luffy. A festa do chá foi uma festa que reuniu os líderes do submundo e todo mundo ficou assim, caraca, o que esse pirata tá fazendo? Inclusive a gente teve aquela conclusão do Morgans no capítulo passado, 901, que o próximo rei dos piratas vai ser um pirata da pior geração. É claro que ele estava fazendo referência direta ao Luffy, mas ele também estava provavelmente englobando os feitos dos outros piratas da pior geração. Mas cara, não tem como a gente falar que esse arco não foi um arco proveitoso. É claro que a gente teve como pontos negativos a possível morte do Pedro e talvez uma futura morte dos integrantes da Guerra 66, do Jinbe, junto com os Piratas do Sol. E a gente também teve o pouco destaque com o Sanji com relação à luta, e a gente também teve o fato de que a história foi muito alongada. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, gente, esse é um arco de transição, e inclusive foi um arco de transição muito longo, porque foram 80 capítulos de história aproximadamente, eu acho que arredondando aí. A gente só ficou muito naquela de caramba, isso não vai acabar, porque a gente está numa expectativa muito grande em cima de Wano. O Wano é um arco que está sendo prometido pra gente desde o momento que Kinemon falou sobre a sua história. Então, desde que a gente começou a entender quem é o Kinemon, que a gente já sabia que eles iam para o Wano. Praticamente quando eles começaram, assim, ali em Punk Hazard, a gente já tinha que, caraca, eles vão para o Wano. Isso já foi há anos atrás. Quando terminou Dressrosa, a gente pensava que eles iam direto para Wano, iam dar uma passadinha ali em Zou, e acabou que eles foram para Whole Cake, e durou muito tempo mesmo. Além disso, a culpa do Oda também, porque o Oda prometeu que o ano ia começar em 2016, aí depois jogou para 2017, e no ano passado ele falou assim, não gente, olha só, eu prometo que em 2008 vai começar o ano, e a gente pode ver que realmente vai começar o ano esse ano. Mas é mais a nossa ansiedade, é mais a nossa expectativa que a gente fica colocando em cima de um novo arco que provavelmente vai ser um dos melhores da história de One Piece, o arco de Wano, que eu também tô naquele hype, naquela expectativa sobre essa história. E aí, por conta disso, a gente às vezes fica desmerecendo um pouco da história. E outra coisa, quando o Oda disse que esse era o ano do Sanji, esse realmente foi o ano do Sanji. O Sanji não precisou de um combate, sei lá, com a Smoot ou com alguém muito poderoso para mostrar que ele é um personagem incrível. Pô, ele mostrou que ele é um dos melhores cozinheiros dos mares. A gente descobriu o passado dele com os Vinsmoke. Ele conseguiu, de certa forma, um reconhecimento com os Vinsmoke. Ele conseguiu uma prometida, e eu realmente acredito que no final da história de One Piece ele estará junto com a Purin. Então, porra, não tem como a gente dizer que... Na verdade, claro que tem como. Sempre vai ter hater com relação a tudo, sempre vai ter gente que não vai se agradar com a história. Mas eu, particularmente, achei o Wano uma história... O Wano é ótimo. Mas eu, particularmente, achei Whole Cake Island um arco super bem desenvolvido, super bem construído, que sim... tem pontas soltas. Essas pontas soltas foram apresentadas, inclusive, nesse capítulo, sobre qual vai ser o destino do Sanji com relação a Purin, qual vai ser o destino da Guerra 66 com os Piratas do Sol, e também o que vai acontecer com Pedro. Essas pontas soltas vão ser conectadas um dia, mas para um arco de transição eu acho nada mais válido. Vocês acham mesmo que a Big Mom vai ficar ali parada no território depois que foi invadido, depois que 2 de seus filhos foram derrotados? Não! Vai acontecer alguma coisa, vai ter uma movimentação dos seus piratas, e a gente está na expectativa disso que vai acontecer. Então, existem pontas soltas, mas é porque a história ainda não acabou. Eles só estão
estão mudando de território, agora eles estão fugindo para Wano, eles estão tentando escapar, mas a história vai continuar. Então a gente ainda vai ver muitos piratas da Big Mom, provavelmente alguns vão para Wano, alguns vão para outros lugares, e essa história não acabou e eu acharia muito ruim se terminasse. A gente tem que se lembrar que o Luffy bateu de frente com uma Yonkou, e se tivesse sido fácil para ele derrotar, a história já estaria praticamente completa, porque a gente sabe que os Yonkous são tipo os piratas mais poderosos, sabe? Querendo ou não, ele derrotou o general mais forte da Big Mom, com uma recompensa superior a 1 bilhão de berries. Então hoje a gente já sabe, a gente já acredita já que o Luffy, se bater de frente com o Kaido, ele consegue derrotar pelo menos o Jack aí quem sabe o Kaido no futuro. Então eu achei legal, porque vai ser um crescimento gradativo. O Luffy melhorou as suas habilidades, ele desenvolveu um novo nível do seu Haki da observação. Além disso, ele apresentou uma nova forma do seu Gear Third, que foi a forma Snakeman. A gente acredita que talvez possam ter outras formas do Gear 4, ou talvez um possível Gear 50, sei lá como é que se chamaria isso. Então, eu acho que tá bom do jeito que tá muito bom, inclusive, por isso que eu continuo sendo um grande fã da série, apesar de 20 anos e continuar tendo tanta história boa e tanta coisa pra gente comentar sobre. Mas enfim, desculpem pela demora desse vídeo, eu sei que ficou muito extenso, mas se vocês gostaram, deixem um like e não deixem de assinar o canal, caso vocês queiram acompanhar estes e outros vídeos falando sobre One Piece. Até a próxima, pessoal. Tchau!